Pode começar. Bom dia, eu fico muito feliz em estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela generosa apresentação. Eu tenho muito carinho e muita admiração por tudo que o Lajeado pela Paz faz. Eu acompanho especialmente pela Priscila, né, que é com quem eu tenho um diálogo mais próximo, e tudo que eu vejo do trabalho de vocês me enche o peito, assim, sabe? Eu tenho muita vontade, inclusive, de ir a Lajeado. Tenho muita vontade de estar com vocês, de conhecer mais de perto o programa. Ainda não aconteceu, mas eu espero que em breve seja eu a ficar reclamando do friozinho também. É que, na verdade, aqui em São Paulo tá bem friozinho hoje também, mas acredito que Lajeado tá bem mais. Eu queria agradecer a todos e todas que estão aqui com a gente. E eu queria dizer que quando a Pri conversou comigo para chamar para esse encontro, eu achei super interessante porque o tema já não é padrão, né? O tema do nosso encontro hoje, ele não é aquele tema assim, choveu no molhado, peguei um artigo e li, estava no livro de JR e achei essa informação, ou ainda assim, não, nas formações de facilitadores que eu tive estava lá. Ao contrário, é um tema que, de fato, tu te constituis enquanto facilitador e parece que tu tem que desbravar sozinho. Sabe, parece que é um tema que tu vai construindo a partir quase que da empiria. E isso é muito problemático. Primeiro porque falta a gente um suporte, uma base, e parece que a gente sempre tem que inventar a roda, né? Isso é terrível. Sem falar que, poxa, é um tema tão central ao mesmo tempo, sabe? Pensar em ética e responsabilidade do facilitador, especialmente numa justiça que cuida e não numa justiça que fere, deveria estar no cerne. E a justiça restaurativa fala tanto em responsabilidade, responsabilização, mas geralmente e é engraçado porque o facilitador na justiça restaurativa, ele é uma parte, no sentido de ele é tão participante quanto as outras pessoas que estão ali. Só que normalmente, quando se fala em responsabilidade, acha que o do facilitador é simplesmente fazer um roteiro, ou fazer um relatório, ou fazer os pacíficos em regra, e não se pensa tanto em outros tantos níveis de responsabilidade. Então, eu fiquei, assim, achei incrível o convite, achei incrível o tema aqui, e o desafio mesmo, que foi pensado para trazer. E eu queria comentar uma coisa: isso é típico de alguém que de fato trabalha com justiça restaurativa, pensar um tema como esse para poder propor. Então, eu queria primeiro nomear isso, porque eu não achei nada óbvio, e achei maravilhoso. Eu vou compartilhar com vocês um material, e daí eu queria que vocês soubessem que depois eu vou mandar também o material para vocês, tá? Então, quem quiser anotar, pode anotar, porque, enfim, eu pelo menos aprendo muito mais enquanto eu anoto. Mas para quem não quiser, para quem lida de outro jeito, está aqui, o material vai ser enviado. E também queria falar uma coisa, eu queria muito que vocês, a qualquer momento, trouxessem questões, interagissem, trouxessem dúvidas, e a gente pudesse refletir juntos. Então, fiquem muito à vontade, seja para falar pelo chat, seja para levantar a mão ou abrir o áudio e conversar. Eu vou ficar muito feliz em poder ouvi-las. Então, aqui a gente vai falar de ética na facilitação, responsabilidade profissional e confidencialidade. E eu coloco sempre, em todo lugar pelo qual eu passo, os meus lugares de acesso, porque, e aí, já queria nomear, é por uma questão de responsabilidade. Como que eu chego num espaço, trago uma abordagem, trago uma palestra, trago uma fala, faço algo que vai reverberar possivelmente na prática de vocês e caio fora. Então, para mim, já é da ordem da responsabilidade compartilhar meus contatos, para que vocês saibam onde me encontrar para trazer um feedback, para trazer um comentário, para a gente poder aprofundar alguma reflexão, para a gente poder trocar, seja eu receber, seja eu enviar materiais. Então, eu queria já começar de cara dizendo isso, porque a gente é muito acostumado no sentido de simplesmente oferecer uma coisa e a nossa ação termina ali. A gente geralmente não olha a reverberação da responsabilidade. Então, eu já queria começar aqui falando isso. Então, aqui, esse primeiro contato que vocês veem é o meu Instagram, e esse segundo aqui é o meu e-mail, que eu sempre gosto de colocar e-mail pessoal, porque o meu profissional, por exemplo, eu vou entrar de férias daqui a pouco, fico sem acesso a ele, então eu sempre coloco o meu pessoal. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas porque eu prefiro responder com cuidado também, do que responder num tempo que não é o meu. Então
Também isso também é da ordem da responsabilidade. E daí, para a gente poder começar esse encontro, eu queria, então, trazer algumas reflexões para a gente. E a primeira delas, eu queria trazer aqui, só para falar para vocês de onde é que eu parto, eu estou pensando isso aqui como, sabe quando a gente vê aquele livro do Marshall Rosenberg, o fininho dos pequenos livros, ele tem uma foto, tem um desenho lá, que ele coloca, tipo, os fundamentos da justiça restaurativa. Ele coloca 3. Aí ele coloca, tipo, uma ponte com 3 alicerces. Aqui seria uma ideia semelhante, mas eu vou me permitir pedir a licença poética de atualizar a obra do professor do Marshall Rosenberg, não, do Howard Zinn, para atualizar a obra do professor Howard Zinn. E eu vou fazer isso trazendo o seguinte, o Howard, ele fala muito ele bota dentro dos pilares, aqui dele coloca danos, e eu estou colocando danos e necessidades, porque muitas vezes a gente vai ter uma atuação na justiça restaurativa que não é apenas, que até tem dano, mas não é apenas sobre o dano. E em vários momentos, gente, a gente vai fazer atuação em justiças que não tem dano, mas que tem necessidades. Não tem dano por quê? Porque a gente está fazendo uma prática para conexão, para melhorar coisas que já estão boas. Não tem dano porque nem todo conflito e nem toda violência produz danos. Então, a gente muitas vezes vai estar focado em necessidades. E eu quis pedir a licença poética de fazer essa atualização, porque eu queria ligar isso à responsabilidade. Em regra, a gente pauta muito a justiça restaurativa e o olhar, as perguntas, os contatos, para cuidado com dano. E eu entendo que onde há dano, a gente tem realmente que cuidar, assim, urgente, mas a gente, às vezes, fica com tanto tempo olhando para o urgente que esquece de olhar para o importante. E eu queria nomear que parte do que a gente fala de responsabilidade é uma palavra que não se sustenta em pé sozinha. Responsabilidade com o quê? Diante de quê? Diante de quem? E aí, a responsabilidade aqui é muito a responsabilidade de cuidado com necessidades, o que vai, muitas vezes, permear também danos. E nesse ponto, fica muito mais claro, muito mais evidente a parte do facilitador. Porque cabe ao facilitador a responsabilidade em relação a necessidades também, mas não só, também a danos, na hora que ele vai, por exemplo, propor uma pergunta ou outra. Não só uma pergunta, mas como ele traz essa pergunta. Em que momento traz? Com que nível de cuidado? O que o facilitador faz diante da resposta? Se a pessoa traz uma resposta ali de algo que ela precisa de cuidado e o facilitador fez uma pergunta irresponsável, da qual ele não consegue cuidar em relação à potencial resposta, talvez isso produza mais dano do que o contrário. Eu faço esse comentário porque a gente tem vários estudos, nenhum deles brasileiro, pelo menos eu não conheço nenhum brasileiro. Então, geralmente são estudos feitos, especialmente em Europa e Estados Unidos, sobre impacto de práticas restaurativas. E, geralmente, tanto as pessoas envolvidas, em regra, elas saem da prática restaurativa mais felizes do que, em regra, elas sairiam de um processo judicial, por exemplo. Elas saem sentindo mais cuidadas. No entanto, especialmente pessoas que foram vítimas, costumam se sentir menos cuidadas do que pessoas que foram ofensoras. Então, veja, a gente ainda está reproduzindo alguma coisa em relação à responsabilidade, que tem um gap aqui. E mais, em alguns casos, quando a justiça restaurativa é mal conduzida, para a vítima, o dano costuma ser maior da prática restaurativa do que o próprio processo judicial. Então, a gente tem que falar aqui sobre responsabilidade do facilitador, sobre as perguntas que faz, sobre qual a presença que ele sustenta nessas perguntas, o modo como ele lida com essas respostas, o que ele faz diante delas, a oferta e a criação de um espaço de cuidado. E eu sei que, por exemplo, o encadeamento do círculo, por exemplo, eu estou falando círculo porque eu vi que é a metodologia prioritária, mas pode ser podemos colocar outra metodologia aqui. O encadeamento do círculo, muitas vezes, a gente vai pensar responsabilidade, quase que com a responsabilidade do grupo, né? O grupo é corresponsável em algum aspecto pela manutenção. Os facilitadores só têm um extra desse cuidado com o roteiro e tudo mais. Mas, na verdade, a gente, quando pensa aqui em responsabilidade, quando eu estou falando do facilitador, eu não estou querendo dizer que os demais sujeitos, participantes, não têm responsabilidade. O que eu estou focando em dizer é que o facilitador tem. Porque, em regra, a gente não, quando fala de responsabilidade, a gente fala só dos outros envolvidos. E aí, um outro ponto que eu queria trazer, então, é essa parte do envolvimento da cooperação. Então, seriam esses os 3 pilares da justiça restaurativa. E aí, considerando isso, é que a gente vai começar a nossa conversa sobre responsabilidade e ética do facilitador. Deixa eu só ver. Eu vou ficar sempre acompanhando o chat aqui,
Mas se vocês quiserem me dando um encadeamento, se tá fazendo sentido, se não tá, se tá tudo bem, se eu posso seguir, se tá bom nesse ritmo, enfim. E eu queria começar com essa foto, que não é uma foto de prática restaurativa. Na verdade, essa foto é de um fotógrafo chamado Chichico Alckmin. E essa foto é antiga, né? Acho que vocês conseguem perceber que ela é antiga, em Diamantina. Chichico Alckmin é mineiro. E eu gosto muito dela, porque, em regra, a gente faria uma foto de uma família, uma paisagem, e a gente deixaria ela enquadrada, terminando no máximo aqui, assim, ó, nas bordas dessa moldura que está ao fundo. Em regra, a gente não olharia e nem sequer imaginaria que tinham duas pessoas, sendo uma delas criança, segurando o fundo para que as pessoas pudessem tirar a foto. Em regra, a gente também não imagina ou não para pensar quem que são essas pessoas que não aparecem ali. E por que eu estou trazendo essa foto para a gente começar uma conversa sobre a responsabilidade do facilitador? Porque o facilitador, um dos outros pontos de responsabilidade que ele precisa tomar muito cuidado, na hora de trabalhar um conflito, não reforçar padrões que trazem desigualdades. Ou ainda, não deixar invisibilizado pessoas que, em regra, já estão em situação mais vulnerável. Eu lembro de um trabalho que a gente teve, foi nos Estados Unidos, mas estava uma equipe de brasileiros lá, e tinha um professor numa formação comentando um caso, e ele falava de um caso que foi resolvido com justiça restaurativa, e era um caso que a família de uma adolescente foi viajar, a adolescente ficou, e ela tinha um namorado que a família não gostava muito. E aí ela conversou com o namorado e comentou que o avô dela tinha viajado e tal, o namorado já tinha frequentado a casa do avô dela várias vezes, e aí ele aproveitou que a família dela tinha viajado, ele sabia, para arrombar a casa e roubar umas joias e umas peças. Na hora que ele fez isso, o que ele não contava é que o irmão do avô da garota estava indo lá para regar as plantas e alimentar os animais. E quando isso aconteceu, o senhor levou um susto com a presença do garoto lá, o irmão do avô dela não conhecia, né, o menino, e aí o menino ficou desesperado e ele tinha acabado de abrir uma gaveta que tinha uma arma de fogo. E ele pegou a arma e apontou pro cara, meio assim, sem saber o que fazer. Não, ele não disparou, nada disso, mas ainda assim o senhor saiu correndo e caiu da escada e teve um traumatismo craniano. Nesse caso, é um caso real, gente. Nesse caso, quando os facilitadores foram conduzir a prática restaurativa, eles primeiro ouviram os avós da guria, depois eles ouviram os pais da menina e o avô da menina, que era o irmão da pessoa que teve o acidente, e ouviram o namorado da menina, né? E daí, olha só, tudo isso acontecendo. Desculpa, gente. Com tudo isso acontecendo, na hora que o avô da menina foi perguntar quem ele queria, né? Ele foi perguntado sobre quem que ele queria que participasse. Ele falou: eu não quero que minha neta participe. Eu não quero ela aqui, eu quero preservá-la disso. Foi o avô da menina que decidiu sobre a não convite para ela participar. Só que ela estava profundamente envolvida na situação. Era o namorado dela. Suspeitava, inclusive, que ela talvez tivesse dado a dica de propósito. Algumas pessoas ficaram nesse disse-me-disse para achar que a guria estava envolvida. Enfim. Então, tudo isso acontecendo, e é muito difícil, né? Imagina só. A menina não participou, porque o avô dela disse que não. Então, a voz da menina, que já era num disse-me-disse, nas pressuposições, e que ela estava profundamente envolvida ali, que tinha vários conflitos relevantes em relação, inclusive, à família, a confiança em relação a ela, ao namorado, e a guria não foi envolvida. Ela não teve nem espaço para ser ouvida num pré-circo. Eu estou nomeando isso porque a gente tem que ter muito cuidado na prática restaurativa, para, sim, os convidados que chegam ali, que são pessoas que vêm, geralmente, comentados pelas outras pessoas, mas para, com isso, não invisibilizar a voz de alguém que é essencial ali. E nesse caso, uma violência que tem algum perpassa gênero e algum etarismo, né? Só que para a menina mais jovem. Então, eu queria fazer esse comentário.
E aí eu vi que Ai, Lorena, obrigada. Vi que a Lorena fez uma pergunta por que eu não uso o termo facilitadora, né? Lorena, em regra, eu uso. Quando eu escrevo, por exemplo, um livro, um texto, eu coloco tudo no feminino. E eu boto uma nota de rodapé explicando que eu tenho um muito incômodo que a presença de um único homem num grupo seja suficiente para pagar um coletivo de mulheres, porque a gente bota no masculino, né, quando coloca no plural. Em regra, eu fico alternando, sabe, masculino, feminino, gênero neutro. No entanto, eu não fiz isso aqui de início, porque eu não sei o nosso padrão de pessoas que tem aqui, e eu também não sei eu não sei também, porque eu sei que várias pessoas vão assistir gravado, né? E daí eu não sei quem é o grupo de pessoas que tem aqui. Eu confesso a você que eu me sinto muito mais confortável com o gênero neutro, para mim, eu, Mayara. Mas, enfim, é uma questão tão grande que eu, como não ia tematizar aqui, mas normalmente eu faço isso. Lorena, obrigada por você ter trazido a provocação. Normalmente eu puxo isso de cara. Eu falo muito mais no feminino, mas aqui possivelmente eu vou trocando. Você vai ver que alguma vez eu vou falar facilitador, facilitadora. Eu só não vou falar facilitadora porque para evitar algum nível de confusão. Embora quando eu escrevo o livro, eu boto isso mais bonitinho, eu explico e tal, daí geralmente eu uso desse jeito. Mas adorei a sua provocação. Muito obrigada pela pergunta. E, pessoal, podem fazer exatamente o que a Lorena fez. Porque se a Lorena, por exemplo, não perguntasse, talvez ela ficasse pensando sobre isso, a gente não conseguisse nem dialogar diretamente sobre o que está acontecendo aqui. É muito legal que vocês colocam questões como essa e, enfim, até para a gente poder refletir juntos. E aqui, eu queria começar com essa provocação, né? Eu trouxe já algumas coisinhas para a gente trocar as lentes sobre responsabilidade. Geralmente a gente fala para trocar as lentes sobre a justiça, trocar as lentes sobre a... Mas a gente nunca fala para trocar as lentes sobre responsabilidade. E a verdade é que responsabilidade é uma palavra no Brasil tão caída de conteúdo. A gente tem tão pouco discernimento sobre o que é uma agir responsável em cada caso, a gente tem tão baixa reflexão, sabe, sobre isso. Então, eu trouxe no início o trecho, né, uma justiça que cuida e não uma justiça que fere, baseado num livro em inglês, e eu queria trazer, então, alguns elementos. Primeiro deles que eu falei, quando eu trouxe a foto do Xixi Alckmin, é o cuidado para não reproduzir desigualdades pré-existentes. Pré-existentes que eu digo no conflito, na relação, enfim, coisas que estão ali. Então, tanto nesse lugar do que eu falei, por exemplo, de alguém não ser ouvido, alguém que seria essencial e a gente não percebeu, mas ainda também em relação a violências culturais e estruturais que aparecem no discurso dos sujeitos. É claro, pessoal, que o facilitador não está ali para dar aulinha e parecer moralmente superior a alguém, porque tem mais conhecimento sobre qualquer coisa, ou mais percepção. Não é sobre isso. E jamais poderia ser. Mas eu não preciso, por exemplo, tematizar gênero, num caso que eu percebo que tem alguma violência de gênero, alguma questão de gênero importante. Eu não preciso explicar para as pessoas o que está rolando, mas eu, facilitadora, preciso estar informada e percebendo isso para poder agir frente à situação, considerando de um modo que enderece algo importante de gênero, já que é um ponto central ali naquela questão. Então, eu não preciso nomear para as pessoas o que eu estou fazendo. Assim como quando eu escolho uma técnica ou outra para atuação, ou uma pergunta de um jeito ou de outro, eu não faço, tipo, gente, licença, eu vou fazer uma metalinguagem, eu não começo a explicar. Isso não existe. Mas eu preciso ter uma dimensão, enquanto facilitadora, para não reproduzir violências. Porque quando a gente está de frente com violências culturais ou estruturais, a omissão ajuda a reproduzir a violência. E aí, só para nomear, quando eu falo violência estrutural, eu estou falando de violências que reforçam algum sistema de injustiça a partir de costumes, de normas escritas ou não escritas, de leis, muitas vezes, e que reforçam desigualdades entre os sujeitos. E que acontece isso também pautado por um reforço de cultura. Então, eu uso muito o termo partindo do norueguês Johan Galtung, só para vocês saberem a referência, mas é disso aqui que eu estou falando, assim. E quando eu falo de violência estrutural, eu estou falando muitas vezes de um racismo estrutural, ou de uma misoginia, ou eu estou falando de várias outras questões de gênero que não necessariamente são misoginia, homofobia, capacitismo. E daí eu queria entender, então, para vocês, e trazer, eu acho muito importante, que a justiça restaurativa soa muito fofa, né? Ela tem
um objeto, um centro de círculo, uma fala, um encontro circular, pessoas falando com algum nível de educação mínima ali, né, de CNV. Mas é importante que vocês saibam que a justiça restaurativa, se ela fez um bom trabalho, muitas vezes ela vai escancarar conflitos que são pré-existentes, mas que para alguém ou algumas pessoas que estão ali não têm consciência dele. E ainda, em alguns aspectos, ela pode criar conflitos. E tá tudo bem, porque conflito não é uma coisa ruim. Conflito é simplesmente uma manifestação de que a gente pode existir sendo quem se é naquele grupo. Ponto. Que a gente pode, para pertencer, eu não preciso abrir mão de ser quem eu sou. Em espaços que isso acontece, espaços saudáveis, conflitos assim, ó, pipocam. E daí ainda, entre um outro elemento que eu queria trazer para vocês sobre isso ainda, é um cuidado que muitas vezes, quando eu vejo, por exemplo, movimentos feministas, movimentos por igualdade racial, criticando a justiça restaurativa, em regra eles fazem isso dizendo que a justiça restaurativa privatiza conflitos que são de ordem coletiva. E aí a gente precisa sempre ter essa linha tênue na responsabilidade do facilitador para, de fato entender o que é privado e o que é coletivo, e aí fazer eventualmente coisas distintas com isso, ter práticas ou propostas distintas que podem acontecer aqui, criar espaços e diálogos possíveis para isso, mas também entender uma outra coisa, que daí eu acho bem central, que ninguém pode servir de bode expiatório para uma causa. E não é porque um conflito ele tem uma ordem que é cultural, por exemplo, que eu posso pegar esses sujeitos que estão diante de mim e usar eles de mote para poder endereçar um tema maior, sabe? Então a gente precisa de muito cuidado para que isso não aconteça. Para cuidar das pessoas que estão envolvidas, não causar novos danos para as pessoas que estão envolvidas e, ao mesmo tempo, entender como que, naquele contexto, naquela circunstância, é possível endereçar algumas coisas de ordem também de transformação social. Um exemplo disso, pessoal, de casos que eu tenho tido alguma atuação, é, por exemplo, casos de assédio no espaço de trabalho. Então, caso de assédio no espaço de trabalho é o típico caso que é individual, mas também é, em grandes aspectos, coletivo. E daí, tratar o caso individual com todo cuidado, para não ferir as pessoas, para não expor as pessoas, mas, ao mesmo tempo, dá a chance de pensar, beleza, agimos nesse caso, mas o que esse caso fala sobre esse espaço de trabalho em que esse assédio teve chance de acontecer, esse e possivelmente outros. Então, o que é que a gente pode fazer? Um conjunto de ações, uma construção de uma agenda, entende? Porque normalmente a gente pensa a prática restaurativa como uma atuação diante de um caso, outra atuação diante de outro caso. E muitas vezes, isso é muito importante, não quero desmerecer, mas muitas vezes, se a gente quiser algum nível de transformação de fato, é preciso que a gente traga também uma construção de uma agenda, que a atuação do caso é um dos pontos dessa agenda de atuação. E aí, pensando, por exemplo, em transformações a nível coletivo. Queria checar, como a gente tem pouquinhas câmeras abertas, eu não consigo checar simplesmente pelas expressões faciais, então eu queria checar se tá legal até aqui, se tá chovendo no molhado, enfim, se queria checar se tá compreensível, se trouxe alguma coisa que não ficou tão norteado, eu queria checar com vocês. Eu tô adorando mais. É o que, Aline? Tô adorando, fala mais. Yuri, que bom. Tô adorando te ver também agora. Podemos seguir, gente, tá interessante para vocês. Se em qualquer aspecto eu chover no molhado ou for superficial em algum subtema, vocês me deixam saber, por favor. Que não é de jeito não é a intenção, mas sem ver os rostinhos é mais difícil de ir me guiando. Então, outro tema da responsabilidade do facilitador é não causar novos danos. Essa já é a base da justiça restaurativa, né? Convenhamos que o mundo não precisa da JR para causar novos danos. Então, aqui eu queria trazer alguns elementos sobre não causar novos danos. O primeiro deles, a autonomia dos sujeitos. Pessoal, vamos lá. A gente quer muito a democracia, muitas vezes, mas a gente não quer confiar nos sujeitos. Não existe democracia quando eu desconfio dos sujeitos. Não existe.
Democracia pressupõe que eu confio nas habilidades, nas potencialidades, nos recursos, mas também olho e cuido das limitações que cada sujeito tem. Eu estou nomeando isso porque, às vezes, o facilitador pode dizer assim, não está pronto, porque, por exemplo, eu cheguei no pré-círculo até aqui, e uma das pessoas envolvidas segue fazendo comentários ou coisas que eu acredito que são X, e isso no círculo pode dar um problema, e eu fico tudo assim, no disse-me-disse na minha própria cabeça, sabe? Tipo, confabulando sozinha. Quando seria muito mais simples trazer a questão para um dos envolvidos. Chegar para a pessoa envolvida, que vai ser diretamente afetada por aquilo, e dizer, olá, sujeito, tudo bem? Eu queria entender um pouquinho como que seria para você se a gente fizesse uma prática, e porque a fulana de tal, ou fulano de tal, tem assumido responsabilidade, tem entendido as compreensões, tem isso, mas na sua linguagem tem também reproduzido alguns jargões que eu sei que podem te soar com muita dureza. E eu queria checar com você, como que é para ti. Se você prefere que por isso a gente não faça a prática coletiva, ou se você acha que quer e que é suficiente. E daí eu vou fazer um comentário que eu fiz uma vez, uma prática, que era um caso que tinha todo um conflito familiar, mas no meio disso tinha fala de homofobia. O garoto que estava envolvido era um garoto gay, e tinha a avó dele, especialmente, tinha umas frases bem homofóbicas, assim. E daí, essa senhora estava se responsabilizando, assumindo, fazendo tudo bonitinho, assim, ó, todo beabá. Só que aquelas frases específicas, ela não conseguia, tipo, refletir sobre cada frase que ela colocava, sabe? E muitas vezes ela falava coisas de um jeito específico que eu sabia que poderia ser de uma ferida para o guri. Especialmente porque era um caso que envolvia homofobia e vindo diretamente dela. E daí eu perguntei pro guri, eu falei, olha só, como que seria para ti? Saber que ela está assumindo essa responsabilidade, no entanto, pode ser que aconteça durante a prática que ela fale frases como X, Y, Z. O que tu achas melhor? A gente vai para um encontro coletivo assim ou a gente para por aqui? E o menino me falou, eu dou conta. Eu quero ir. E falou ainda assim, não, essas frases eu acho difícil que a minha avó um dia não fale. Ela fala no automático. E eu tenho que aprender a lidar com isso, eu quero lidar com minha avó. Daí eu falei, então, tu topa participar? Ele falou, sim. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma linguagem. A gente faz alguma linguagem, tipo, não verbal, era tipo um idioma falado só entre nós dois, que tu me faz caso tu queira, te toque num momento muito acessível e tu acha que é melhor eu intervir e puxar a palavra em algum aspecto na prática circular. E a gente fez uma coisa, uma mímicazinha, era uma coisa simples, era tipo assim, sei lá, segurar atrás da orelha, sabe? Era uma coisa bem boba, que ninguém mais ia perceber, mas que quando ele fizesse, eu ia saber que ele estava me comunicando aquilo para tomar uma ordem de cuidado maior. Vejam, numa situação como essa, vocês conseguem perceber que eu apostei na autonomia do guri. Se eu tivesse decidido por ele, que porque a mulher, a avó dele, seguia falando aquelas frases, enfim, não ia passar. Talvez eu tivesse tirado deles a chance tanto de se responsabilizar sobre aquilo, como de dar uma continuidade na relação, que ela é a relação do que existe realmente, né? Não tem como ser uma coisa sonhada, pensada, confabulada, abstrata. E também seria a chance deles de poder lidar com aquilo de uma maneira apoiada também. Então, é muito importante que a gente rompa com essa ideia de conflito como propriedade. Seja a ideia de conflito como propriedade do juiz e do advogado, do promotor, mas também seja como conflito como propriedade do facilitador ou facilitadora. Então, de alguém que está aqui e que escolhe tudo do encadeamento. Quando a gente pode simplesmente perguntar para as pessoas como é para elas e como elas preferem. E ter uma ação mais informada e também mais responsável. Porque, no fundo, é elas que vão lidar com os impactos, mais diretamente. A nossa atuação é muito pontual, né? Ela termina no tempo e as pessoas continuam as relações em regra. E também é importante que a gente entenda que causar danos não demanda intenção. Então, uma facilitadora, um facilitador pode causar danos quando achava que estava agindo super bem. Quando tinha um roteirinho lindo feito, muito cuidadoso. E aí a gente vai precisar, então, ter muito cuidado para checar a todo momento, quando a gente, por exemplo, fala uma coisa, percebe um estranhamento, percebe uma linguagem corporal específica, sabe? A gente vai notando alguns elementos, e aí a gente checar com os sujeitos a todo momento como foi aquilo para ele, e poder cuidar daquilo no momento. Antes de passar para o próximo ponto, eu vi que a Lorena colocou uma pergunta aqui,
Muito obrigado, Rosinei. E muito obrigado, Tânia, também. É, Lorena, você perguntou, você falou para expressar mais, né, esses limites entre o público e o privado, né? Essa é uma super, acho que talvez um dos grandes desafios da justiça restaurativa. E aí, Lorena, eu vou te falar uma coisa que eu vou contar para vocês algo assim. Quando eu criei um projeto de extensão em justiça restaurativa, acho que em 2014, mais ou menos, na universidade. E aí, no primeiro ano, a gente teve uma formação super bacana para os facilitadores do programa, a gente fez um grupo de estudo, lá. E no final do ano, eu lembro que na nossa confraternização eu fiz também uma prática, e a prática era, eu queria saber, vocês que são doidos com justiça restaurativa, apaixonados, amantes da justiça restaurativa, eu queria que vocês me dissessem a dificuldade de vocês hoje, onde é mais difícil para vocês sustentar a justiça restaurativa e por quê. E aí eles foram pegos assim meio de surpresa, sabe? E daí depois falaram assim, não, mas como assim? Eu falei, olha, fala, onde que é mais difícil para você sustentar a JR? Aí uma pessoa falou, eu acho que violência doméstica. Aí outra falou, nossa, eu acho que gênero. Aí não, eu acho que justiça restaurativa é difícil nas situações que envolvem poder. Eu acho que é difícil. E elas foram me falando a dificuldade. E daí depois que eu notei todas as dificuldades, daí a gente elegeu qual que seria a dificuldade do semestre. A gente acabou fazendo ela pelo ano. E a gente começou a fazer o seguinte, cada ano era temático de um grande desafio da gente. E aí, por que eu comentei isso, Lorena? Porque o nosso primeiro desafio foi justamente uma menina que era de um coletivo feminista da universidade, e ela perdeu vários amigos quando entrou no JR, porque o coletivo feminista costumava dizer que a JR estava lá para apagar conflitos de misoginia, de desigualdade de gênero, como se fosse um conflito privado entre sujeitos específicos, e ignorando que ele era um conflito que perpassava um tanto de gente. Então foi essa menina que botou esse ponto, e a gente foi o ponto que a gente tocou durante esse segundo ano, na verdade, do grupo. Eu vi que você levantou a mãozinha, como eu ia responder a sua pergunta, pode fazer, eu acho que você vai complementar ela, e aí eu respondo de uma vez. Pode falar, Lorena. Caminhando, então por isso que eu estou com a câmera fechada. Mas, Maia, eu queria pensar numa perspectiva mais de fundo, porque esse discurso de reapropriação do conflito, isso, na verdade, no meu sentido, eu estou amadurecendo um pouco essa ideia, é que isso é uma fala que parte de um local que exerce poder e controle, ou seja, poder judiciário. Então, claro que não só, né? Mas quando a gente fala isso do território, quando a gente escuta falar isso do poder judiciário, me soa mais como essa limitação ou esse impedimento, em alguma medida, das pessoas assumirem os seus papéis e as suas responsabilidades fora de uma esfera de vigilância, poder e controle. Ou seja, fora, privando o exercício da cidadania e da própria autonomia, obviamente, desde que absolutamente informada, né, das etapas, o que é que a gente está fazendo, qual é a finalidade, qual é o objetivo. Porque, em última análise, especialmente nos círculos restaurativos, os acordos eles podem ser homologados pelo Poder Judiciário, né? Então, não é bem reprivatização do conflito, eu acho que é uma reapropriação desse conflito pelos sujeitos que estão envolvidos, porque a gente sabe qual é o caos que acontece no Poder Judiciário quando a gente leva o conflito a ser judicializado, né? Sai todo mundo muito mal das soluções dadas. Então, é por isso que eu pensei assim, digo, bom, eu vou pedir para ela falar mais. E essa experiência que tu passaste, eu passei uma semelhante, porque eu também implementei um projeto de extensão e o meu primeiro público foram as mulheres feministas. E foi assim, um embate, não embate não, mas foi um desafio da gente desconstruir a lógica punitiva, né, na qual a gente é educada, na qual a gente é forjada. A gente é educada para disputa, né? E para ter dificuldade de exercer a nossa própria autonomia. Então, os movimentos feministas, esse que foi meu primeiro público, foi muito bacana porque a gente conseguiu descortinar um pouco dessas questões, né? Para poder sair daquele lugar de defesa, né? De que a gente não tem como resolver as coisas porque a gente precisa punir o
a pessoa agressora, né? Então, era um pouco isso que eu queria meio que compartilhar contigo e te ouvir também. Ai, Lorena, eu adorei. E vou, inclusive, nomear uma coisa sobre isso que você me falou. Em regra, o judiciário também privatiza conflitos que são coletivos. Mesmo com a publicidade do processo, a verdade é que quem está acompanhando todos os milhares de processos que existem no Brasil? Ninguém. E outra, mesmo ali, a atuação do judiciário é, em regra, privativa, porque a gente tem uma compreensão muito um a um do que é um conflito. A gente tem um despreparo, em regra, culturalmente falando, para lidar com conflitos de âmbito coletivo. Tanto é que quem aqui estudou direito, em regra, viu basicamente, quando se falava em conflito, pensa geralmente autor e réu. Pensa em duas pessoas. Quando tu bota mais uma ali, já vai falar em terceiros e já parece que balbuciou o processo, assim, sabe? A gente, em regra, não pensa... A gente tem uma dificuldade tremenda em lidar com questões como processos estruturais, por exemplo. Tremenda, tremenda. A gente tem muita dificuldade de lidar com conflitos coletivos. A tal ponto que, por exemplo, eu posso ter uma mesma vara no sistema de justiça que recebe um sem número de processos, por exemplo, relacionados a feminicídio, mas que vai tratar eles um a um. Ou que vai ter uma vara que vai ter várias questões de gênero específico ali e que vai tratar eles um a um também. E aí vocês vão dizer, mas é porque tem que ser no limite do pedido. Mas ainda assim a gente não pensa em dano social. A gente não pensa até numa construção de uma prática do sistema de justiça, do que seria uma oferta de justiça quando a gente vê esse sem número de casos que se repetem aqui. Deixa de ser só sobre um a um, entende? Que contexto é esse que faz com que esses casos sejam pertinentes e possíveis? E aí, eu queria trazer um elemento disso para a justiça restaurativa, que é o seguinte: pensar em responsabilidade é pensar não simplesmente responsabilidade sobre aquilo que eu tenho intencionalidade ou consciência, ou quis criar. Muitas vezes é entender, por exemplo, Lorena, como que eu me beneficio, ou como que eu contribuo para um sistema de injustiças, ainda que eu não queira que ele exista. Eu vou dar um exemplo. Raça. Eu me beneficio do racismo. Vocês conseguem perceber? Ainda que eu não queira. Ainda que eu queira que o racismo acabe, que não exista, que não tenha essa desigualdade, vocês conseguem perceber que não sendo uma pessoa negra no Brasil, e sendo uma pessoa, inclusive, com traços claros, eu me beneficio em várias questões do racismo que existe? E se eu me beneficio dele, Lorena, isso também é sobre mim. Eu também preciso assumir minha responsabilidade sobre isso. Então, em vários espaços em que eu passo, que eu entro, e que pessoas negras não têm como entrar, por qualquer razão que seja, de ser barrado mesmo, é importante que eu, como uma voz minimamente autorizada, tematize algumas coisas ali. Mas eu não vou tematizar falando pelas pessoas negras, porque eu não tenho como fazer isso, seria me apropriar de um discurso, mas como uma apoiadora. Por exemplo, não vou falar instituição, tá, porque está sendo gravado, mas eu fui convidada para uma coisa bem grande, a nível nacional, para uma palestra. E eu dei uma olhada e eu vi que só tinha pessoas brancas falando. E daí eu falei com a organização que me chamou. Eu falei, ei, tudo bem? Olha só, você percebeu que só tem pessoas brancas aqui? Eu não preciso falar isso para o público. O público está ali para ele ver. Mas eu posso até trazer alguns elementinhos. Mas para a organização eu já falei de cara. Olha, eu não sei se você conhece o trabalho da fulana, da fulana, da fulana, da fulana. São pessoas fantásticas. É desconfortável. Eu nomeei, eu visibilizei um conflito e às vezes eu crio um novo. É o quê, Lorena? É a tal da violência estrutural corporificada nesses eventos. E isso ainda é muito comum. E eu sempre que estou numa plenária ou numa mesa, eu sempre faço esse recorte, né? Porque é chegada a hora da gente fazer o enfrentamento dessas questões, como tu bem disseste, reconhecendo o privilégio da branquitude, entendeu? Mas fazendo o enfrentamento dessas questões. E como é que se pode fazer o enfrentamento dessas questões? Por exemplo, tu, como mulher branca, publicar com mulheres negras. Eu acho que isso é um recorte, assim, fantástico para a gente fazer esses enfrentamentos. É fazer uma fala, né, num evento desse, e assim, é um evento que está aberto, então as pessoas, penso eu, que têm liberdade de cátedra, né, de trazer essa inquietação.
Porque eu também eu costumo muito fazer isso. Agora, uma coisa certa, se a gente não tem o letramento de gênero, se a gente não tem o letramento racial, a gente não enxerga essas coisas. E eu acho que no âmbito da justiça restaurativa e na pessoa da facilitadora, do facilitador, isso é de uma importância visceral. Porque a gente vê as falas racistas, os comportamentos homofóbicos, os comportamentos de violência de gênero, e que se tu não tiver uma formação, tu não percebe isso. Né? Lorena, eu queria pontuar uma coisa que você falou no âmbito do pré-círculo. Eu estou falando do pré-círculo, mas dos encontros individuais, certo, gente? Da metodologia que vocês forem usar. Se vocês notam, por exemplo, que uma pessoa traz uma fala racista ou uma fala misógina ou alguma coisa, você não tem como, enquanto facilitador, parar a pessoa e dizer: olá, tudo bem? Deixa eu te dar uma aula sobre isso. No entanto, você pode colocar questões que tragam algum nível de reflexão. Por exemplo, alguém falar algum comentário e você perguntar para ele, alguém fez, por exemplo, alguma coisa tipo racismo recreativo, e você perguntar por que isso é engraçado. Essa é uma pergunta possível. É uma forma do facilitador endereçar algumas coisas que estão acontecendo ali. Pessoal, na dúvida, não enderecem, certo? Porque na dúvida, vocês endereçarem na mesma hora que ela aconteceu, pode ser que vocês façam de uma maneira ruim, se vocês não estão preparados. Então, você percebeu aquilo, pensa desse encontro para o próximo encontro individual com aquele sujeito, eventualmente, quando se acontecer alguma fala de novo como aquela, como que você pode lidar? E aí vai ficar cada vez um pouco mais fácil, sabe? À medida que você vai meio que ganhando prática, sabe? Ganhando mais consistência nas práticas, você vai aprendendo um pouquinho mais como lidar. Eu estou lembrando aqui de um caso em que eu atuei, em que tinha uma questão de gênero, assim, muito grande. Mas as pessoas que estavam ali envolvidas, elas não percebiam isso. E não cabe a mim ficar dando aula. Existem várias maneiras de a gente ter consciência de alguma coisa, gente. Dar aula é só uma delas. Eu não preciso do ensino formal ou de parecer, sabe, o nariz empinado, moralmente superior a alguém. Ou mais conhecedor, ou melhor. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado para, ok, como é que a gente endereça alguma questão que parece importante aqui, que permeia o conflito dos sujeitos para não garantir um nível de invisibilidade do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, que cuida deles e que não está ali, tipo, impondo o que tu, facilitadora, acredita que é o melhor para os sujeitos. Porque lembra, quem vai lidar com aquilo ali para o resto da vida é os sujeitos. A tua passagem ali é marcada no tempo. Por isso que ela precisa ser também muito responsável. Como que é para o sujeito lidar com aquela questão naquele momento? Precisa ter uma ideia desse cuidado, tem, sabe, essa é uma linha tênue nesse timing. E também tem uma questão que eu acho que é muito importante, porque a gente geralmente, nosso trabalho é todo construído a partir de perguntas, né? E a gente precisa ter muito cuidado na pergunta também, não só sobre aquilo que a gente está fazendo de pergunta, mas diante de respostas possíveis, eu preciso ter muito cuidado para perguntar apenas aquilo que eu sou capaz de cuidar. Se eu faço uma pergunta, a pessoa me oferece uma resposta, e eu fico desestruturada, desconcertada, perdida no rolê. Vocês conseguem entender como que é difícil? Quer dizer, a pessoa acreditou que ali tinha um espaço de cuidado, eu fiz a provocação, eu fiz o convite de conexão e não consegui sustentar a onda. É claro que, se aquilo me toca de um jeito específico, também é importante que eu possa dizer isso para a pessoa, se for o caso, dizer: fulana, enfim, eu sinto muito, eu tô muito tocada pelo que tu me falaste, e eu acho que eu preciso de um momento de respirar um pouquinho e tomar uma água, para poder voltar a mim e estar mais presente. Tudo bem para ti, por exemplo, se a gente fizer isso por 2 minutinhos e retomar a partir daí? E aí, assim, oferecer cuidado. Não tem problema nenhum, isso também é sobre responsabilidade. Responsabilidade tua com as tuas necessidades, tua com os teus sentimentos, mas também tua com aquilo que tu ouviste. Isso é tudo permeia a responsabilidade do facilitador. E aí, eu queria mostrar também, em relação a perguntas, algumas reflexões. Primeiro, qual que é o meu propósito com aquela pergunta? Para que eu estou perguntando? Quando eu falo propósito, gente, eu vou tentar nomear melhor. A gente tem uma sociedade que adora uma boa fofoca. E o que acontece? A gente precisa ter um discernimento muito grande para saber para que eu estou fazendo essa pergunta agora, diante disso que a pessoa está falando,
Será que eu tô fazendo essa pergunta simplesmente porque eu quero mais informações e quero entender melhor alguma coisa? Ou realmente porque há alguma coisa para cuidado com o conflito? Se for só porque eu quero mais informações, eu quero saber mais, fica quietinho, respira fundo, não é sobre ti. Se for realmente para cuidar, daí sim. Eu vou nomear uma coisa que aconteceu comigo recentemente, só para vocês entenderem. Não foi facilitação, mas é porque eu achei que a minha amiga teve uma postura muito restaurativa, então eu vou nomear. Eu passei por uma violência, eu ia assistir um cinema com uma amiga, e uma hora antes, mais ou menos, da hora do cinema, eu fui no shopping que estava o cinema. Assim que eu entrei, eu fui na farmácia comprar um remédio. E eu passei por uma violência na farmácia, muito grande. E a tal ponto que eu esqueci do cinema, eu voltei para casa correndo e chorando, e fui fazer um boletim de ocorrência. E fui ligar para o Disque 100. Dito isso, quando a minha amiga me ligou para perguntar onde eu estava, foi que eu caí e eu disse, meu Deus do céu, era o cinema. Aí eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, fulana, desculpa. Eu, assim que cheguei no shopping, eu fui comprar um remédio na farmácia e eu fui vítima de capacitismo. E foi uma coisa que me pegou tanto, tive que voltar para casa correndo, lá, e eu não tô pronta para ver, a gente assistir Manas, que não é um filme essencialmente feliz. Eu falei, eu não tô pronta para assistir um filme doloroso agora. Eu tô com muita dor aqui dentro já. Desculpa, eu não vou conseguir te acompanhar. E daí, quando eu falei isso, minha amiga, primeiro, ela não sabia que eu tinha uma condição específica que podia fazer de mim pessoa que sofre capacitismo. Minha amiga não sabia, certo? É uma amiga que, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas que me conheceu tem menos de um ano, e que já quando eu tinha me mudado aqui para São Paulo, e que não sabia de uma situação específica que eu tenho, que me coloca como possível vítima de capacitismo. E na hora que eu falei que eu fui vítima de capacitismo, em nenhum momento ela perguntou, o que aconteceu? Como assim capacitismo? O que você tem? Qual que foi? Ela não botou nenhuma dessas perguntas, que poderia ser da ordem da compreensão de fofoca. O propósito dela era de se manter junto comigo. E ela falou, Mai, eu posso ver o filme outro dia, mas eu queria saber, pra ti faria bem se a gente tomasse um cafezinho juntas hoje? Eu gostaria de estar ao seu lado. Ela não fez nenhuma dessas perguntas. Mesmo, aí eu falei, nossa, Bru, faz. E ela não fez nenhuma dessas perguntas sequer no café. Aí ela veio até a minha casa me pegar, minha casa é perto desse shopping. Ela veio até a minha casa, e quando ela chegou, ela tinha trazido um pacotinho de docinhos pra mim. E ela falou, olha, eu trouxe uma lembrancinha pra ela, graças a Deus. Vamos tomar o nosso café? Vamos. Gente, eu voltei pra casa depois do café, em outro lugar, e com outra pessoa. E é isso, ela falou, se ela me falou isso, é isso que ela tá suficientemente bem para compartilhar. Foi isso que ela me falou depois. Eu falei, Bruno, sabe aquilo que aconteceu naquele dia, lá. E ela falou, se tu falou isso para mim, limitou a tua fala aí, era isso que era suficiente para ti, era essa a tua disponibilidade? A minha questão é, como que a gente cuida disso juntos? Como que eu sigo sendo apoiadora aqui? Sabe? Então é muito importante que a gente entenda para que perguntar. O que essa pergunta está aqui disponível? Por que ela está aqui? A que ela serve? Se ela só serve a minha curiosidade, a minha vontade de entender melhor as coisas, mas isso não é necessário para um conflito, para lidar com ela e facilitar, não vai ser a vez dela. E, ao mesmo tempo, agora que eu sei também o meu propósito, certo? Agora que eu discerni, ok, propósito, faz jus ao JR, beleza, sigo. Mas eu tenho ainda assim que ter um cuidado extra, que é o cuidado de como perguntar. A mesma pergunta pode ser endereçada de formas muito distintas. Algumas vão atuar e vão causar impactos diferentes no sujeito. Eu vou dar um exemplo. Eu estava ontem dando uma formação na Justiça Federal de São Paulo sobre necessidades e responsabilidade, necessidade da comunicação não violenta. E aí eu pedi para a gente pegou umas cartas e com palavras de necessidade, eu falei, gente, queria que vocês olhassem para essas cartas e escolhessem uma que tá assim, sabe, uma necessidade que tá tipo em neon para você agora, e a gente vai fazer uma atividade individual em cima dela. Eu poderia fazer uma pergunta do tipo, tenta te lembrar de um momento em que tu tivesse totalmente essa necessidade garantida. Como que tu se sentisse? Como que foi esse momento? Tenta descrever com o máximo de detalhes. Só que talvez, pessoal, essa pergunta por si só fosse muito dolorosa para algumas pessoas, porque talvez elas se dessem conta que elas nunca tiveram aquilo ali plenamente bem, nem que por um segundo. Então eu fiz essa pergunta, mas eu dei uma variante. Eu falei, se tu não encontra a situação
não te preocupa, tá tudo bem. Então, nesse caso, eu queria que tu imaginasse. Se tu pudesse imaginar uma situação em que isso aí tá plenamente garantido na tua existência, como que seria? Como que tu acordaria de manhã? Como que seria ir pro trabalho? Como é que tu ia se sentir? Vocês conseguem perceber que a minha ideia era a mesma coisa, era densificar a compreensão da própria pessoa sobre aquela necessidade para ela, e eu posso fazer isso com perguntas distintas que cuidam mais ou menos em determinadas circunstâncias. Então, é muito importante, quando a gente pensa um roteiro, a gente geralmente pensa aonde a gente quer atingir. Talvez uma coisa que a minha dica é, sabe esse mesmo propósito? Façam vários tipos de perguntas diferentes para garantir a mesma coisa. Porque aí, quando a gente vai fazer o contato direto com os seres humanos, né, que estão ali, a gente olha para as perguntas, a gente vê mais ou menos as variantes dela para poder definir qual a melhor forma de conseguir endereçar aquela questão, cuidando daquilo que está ali. Além disso, a gente precisa também ter um outro cuidado em relação à responsabilidade do facilitador, que é a parte de resolução e transformação de conflitos. Gente, seria lindo se todo conflito a gente quisesse transformar. Mas vocês conseguem entender que hoje, nessa terça-feira, muitos de vocês acordaram meio cansadas e não estão muito a fim de transformar umas coisas, a gente só quer... Hoje eu só quero sobreviver. Galera, tem dias que se eu sobreviver, eu já foi um sucesso. Vocês estão entendendo? Tem dias que, assim, meu Deus do céu, se eu passar até o fim do dia sendo gente, já tá show. Nem todo dia eu acordo e digo, oh, como eu tô com energia e tô bem de espírito, hoje eu vou transformar relações. Por que que eu iria pressupor que as pessoas são diferentes de mim nesse aspecto? Então, é muito importante que a gente entenda e respeite o limite dos sujeitos. A gente geralmente tem muito mais facilidade em entender e lamentar que algumas conversas não vão acontecer porque, por exemplo, pessoas não estão mais ali. Mas é muito importante que a gente consiga também sustentar a nossa presença e respeitar as conversas que não vão acontecer mesmo as pessoas estando ali. Talvez o mais difícil seja entender as conversas que não vão acontecer entre vivos. Lamentavelmente. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Aprender a... Enfim, aprender a se frustrar. Eu costumava dizer num grupo que eu geria, de facilitadores, que ser facilitador é aprender a perder um pouquinho mais todos os dias. E eu costumava brincar dizendo isso porque a gente perde muita coisa. Porque, imagina, a gente escuta as histórias de todo mundo, então a gente tem uma visão ampliada dos conflitos. No entanto, mesmo assim, na nossa cabeça, vendo todas aquelas narrativas, parece que é muito fácil. Daí, esse aqui posiciona aqui, esse aqui, a gente vai endereçar isso desse jeito. Parece que a gente consegue quase fazer um jogo de tabuleiro, sabe? E no fundo, não é bem assim. No fundo, a gente vai ter que respeitar os diálogos que as pessoas estão disponíveis ou não a sustentar. E da modo que eles estão disponíveis ou não, no tempo que estão disponíveis ou não. Então, eu sempre falo quanto mais informação a gente tem sobre um caso, mais a gente tem que aprender a perder. E talvez essa seja uma das grandes frustrações do facilitador, que ele vai ter que aprender a ser responsável por ela. A gente fala muitas vezes dessas gerações mais novas que os meninos e meninas, em regra, não sabem lidar com a frustração. Parece que não... Enfim, parece que tudo tem que ser querido com eles. Mas a verdade é que a gente que já não é tão novo assim também tem esse mesmo problema. Às vezes, porque a gente sabe tudo ali, deu um monte de informação daquele conflito, a gente tem uma expectativa que ele só vai ser bem resolvido se. E, no fundo, essa seria uma forma de se querer se apropriar do conflito alheio. E é muito importante que a gente tenha esse discernimento. E aprenda a perder todo dia um pouquinho mais. E uma outra coisa ainda que eu queria nomear também para vocês é que, ainda sobre essa parte de responsabilidade, a responsabilidade em relação à adequação do método. A gente fala muito que na justiça restaurativa não é as pessoas que têm que se adequar a ela, é a JR que se adequa aos sujeitos. Sendo assim, é o método que eu vou endereçar que vai precisar se adequar. E eu vou precisar, então, ter uma formação continuada, uma formação que me amplie para entender quais são os casos que eu dou conta de estar, qual que é o limite da minha atuação, quais são as situações que eu consigo endereçar, a partir de quais conhecimentos eu tenho. Quanto mais conhecimento, quanto mais experiência eu vou construindo, mais lugar também que eu consigo frequentar, permear. Quanto menos conhecimento, ou quanto menos métodos eu conheço, ou quanto menos formação que eu tenho, ou quanto menos tempo de atuação, possivelmente também menos situações em que eu vou conseguir sustentar com responsabilidade. E é preciso que a gente entenda um pouco disso. E não tenha aquela sede de chegar ao pote, sabe?
eu tenho que atuar em todos os casos, que envolvem todos os temas, ou eu só sei um método, mas ainda assim eu posso atuar em qualquer coisa. Talvez o teu método, esse método que tu ama tanto, que tu acha tão incrível, não seja o mais adequado para a situação daquele sujeito em específico. E daí tu vai ter que ter honestidade intelectual de, descobrindo isso a partir dos encontros individuais, nomear isso para os sujeitos e perguntar como é que vocês se sentiriam mais abarcados aqui agora. A limitação que eu tenho é essa aqui. Vocês querem seguir por aqui? Ou vocês querem, enfim, experimentar uma prática com outro lugar, com outra rede, com outra coisa? É também ser clara em relação àquilo, às tuas potencialidades, mas também às tuas limitações, sabe? E um outro ponto, e aí eu vou puxar para a confidencialidade, talvez o ponto mais emblemático, não que a gente não esteja falando já um monte de coisa que já é um pouco fora da caixinha, né? Mas seria sobre relatório e confidencialidade na justiça restaurativa. Gente, essa é uma questão muito delicada. Então, antes de eu começar a falar dela, eu queria checar se o que eu fiz até aqui está de bom tom, se alguém quer que eu cuide melhor de algum tópico. Enfim, queria checar. Obrigada. Ai, obrigada, Gelson. Eu queria, então, começar a falar sobre relatório e confidencialidade. E eu vou falar uma frase que é um pouco desconfortável, tá? Mas eu vou falar. A gente geralmente fala, a gente que eu digo facilitadores, em regra, a gente reclama de algumas coisas do sistema de justiça. Por exemplo, não encaminhamento de casos. Ou só encaminha com menor grau de complexidade. Ou não entende, acha que JR é sinônimo de acordo. Ou lá, completa. No entanto, o que a gente tem feito hoje para fazer com que esses mal compreendidos sejam desfeitos? Quando a gente só fala para convertidos, a gente não ajuda isso a mudar. A gente vai precisar conversar também com não convertidos, vejam vocês. E daí, como é que eu converso com não convertidos? Sabe, um excelente, por exemplo, se eu chegar assim, olá, senhor juiz, você quer que tal juiz e parem sua vida para a gente conversar sobre JR? Às vezes não vai acontecer. Então, como que eu falo para não convertidos dentro de um lugar em que eu sei que vai ter alguma relevância? Relatório. O relatório da prática restaurativa é uma maneira da gente, seja os parciais, seja o final, é uma maneira da gente informar. Então, cada palavra que vocês colocam no relatório, eu preciso que vocês tenham muito cuidado com ela. Para que a gente possa justamente fazer um relatório, que é lido, porque também se a gente fizer um relatório de 56 milhões de páginas, não será lido, ou possivelmente não será. Então, ele precisa ser lido, ou seja, tudo que está ali precisa ser central, quase como aquelas poesias japonesas, sabe? Que eles são bem pequenas porque só tem as palavras ali as que precisam estar, como se quem tem tempo diminui a coisa, sabe? Não o contrário, a gente lapida. Então, a gente precisa ter esse cuidado de lapidar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa informar minimamente para que a pessoa entenda o que rolou ali, qual que é o nível, por que endereçou a responsabilidade, por que aquilo foi interessante, tudo mais. Um relatório que se limita a dizer se teve acordo ou não, e quais os termos do plano de ação. Ou ainda um relatório que se limita a dizer quem participou. Francamente, senhores, não ajuda absolutamente ninguém a entender como é a prática restaurativa. Por que diabos, por que cargas d'água eu vou aprovar um tipo de prática, eu vou apoiar um programa, se eu não sei como é que ele age? O nosso relatório é a nossa forma de fazer ser ouvida a partir daquilo que ele precisa refletir o que a gente fez. Mas como diabos eu vou fazer um relatório que reflete o que eu faço se eu tenho uma limitação de confidencialidade? Se eu não posso expor o sujeito, se eu não posso expor o que está sendo tratado? Então, esse é o grande... como é que eu saio disso? E aí eu vou trazer alguns elementos para vocês. Por exemplo, no nosso relatório, a gente precisa informar quantos encontros aconteceram, quanto tempo durou cada encontro, com quem foi e qual o propósito de cada encontro. Então, por exemplo, encontro X, individual, com fulano, no dia tal, que durou tanto tempo, e que foi voltado a endereçar as seguintes questões.
construção de responsabilidade, compreensão, consciência do conflito, entendimento dos sujeitos envolvidos, compreensão dos marcos, das visões de mundo que permeiam esse conflito, noção dos padrões de relacionamento. Eu coloco ali o que está. Vocês conseguem ver que com isso que eu falei para vocês, eu não estou expondo absolutamente ninguém. Eu estou simplesmente expondo para que os leitores daquele relatório quais que são as questões que foram importantes ali. Eu posso fazer isso com cada um das práticas, com cada um dos encontros. E aí, eu posso, inclusive, colocar, terminou o relatório sobre as práticas individuais, eu digo, feito isso, foi identificado a necessidade de um método capaz de endereçar essas questões deste jeito. Por isso, foi escolhido o método X, que foi que teve atuação para o encontro coletivo. Por que eu digo isso? Porque, em regra, os métodos de justiça restaurativa, todas as práticas individuais, eles são muito semelhantes. O que muda é a prática coletiva. Foi endereçado, a vantagem, então, foi endereçar isso a partir do método X por essa e essa razão. Então, eu digo porque aquilo norteou a minha escolha. A prática coletiva envolveu os seguintes atores. Sendo esses atores com finalidade disso, esses atores para isso, esses atores tal coisa, esses atores representando tal coisa, dão essa informação. A prática aconteceu no dia tal, num ambiente X, com isso aqui endereçado, com o propósito de. Falo o propósito da prática. Se for o caso, eu coloco até algumas das perguntas norteadoras, trazendo perguntas como, e aí eu posso elencar. E aí, nessa prática que durou tanto tempo, foi se nomeado tal coisa, esse ponto específico foi um ponto central de discussão, de dissenso, então eu posso nomear um ponto específico, por exemplo, a construção de responsabilidade sobre esse dano. Foi um ponto central da prática. Então, vejam, eu não estou expondo ninguém, eu não estou dizendo, a Maria chorou por 3 horas consecutivas se batendo. Sabe? Eu não estou falando, o fulano de tal, na verdade, pensa tal coisa. Não, mas eu estou nomeando ali o que aconteceu. Porque com isso, quem lê o meu relatório, olha e diz, opa, essa prática é séria. Essa pessoa sabe o que está fazendo. A pessoa que lê, ela diz, epa, eu tenho razões para acreditar nesse projeto, nesse método. Eu tenho razões para acreditar nisso que está acontecendo aqui. Eu tenho razões para apoiar a justiça restaurativa. E ela começa agora a começar a entender um pouquinho melhor para até se abrir para outras coisas voltadas à justiça restaurativa. Então, dito isso, no final, eu vou falar se teve ou não teve, por exemplo, um plano de ação. Se teve, eu vou colocar lá para homologação, mas se não teve, eu vou dizer assim, não teve, não foi construído um plano de ação. Eu não vou botar que restou infrutífero. Isso não existe. Não obstante, foram endereçadas essas questões, diálogos importantes relacionados a X, Y e Z aconteceram e pessoas assumiram a responsabilidade quanto a isso e aquilo. Esse aqui foi um ponto nodal, razão pela qual não se chegou a um acordo, ou se chegou a um acordo. Esse subponto aqui precisa de um maior acompanhamento. Nessa situação, percebe-se que tem fulano de tal, tem algum nível de vulnerabilidade contra tal coisa, talvez fosse bom aplicar uma medida protetiva aqui. Eu vou nomeando coisas. E aí, gente, quando eu nomeio isso, eu não exponho os sujeitos. Eu não estou dizendo o que fulano disse, ou como disse. Mas eu estou fazendo um relatório suficientemente robusto para que quem pegue aquilo consiga entender o que aconteceu. E mais, para que nós, todos nós, possamos aprender com a prática de cada um. Porque se, por exemplo, a Letícia me envia o relatório de uma prática dela, ela não quebrou sigilo, mas eu consigo aprender, Mayara, tenho um nível de aprendizagem com a prática da Letícia, porque eu li aquele relatório. Sabe uma coisa muito legal, por exemplo, um projeto como Lajeado pela Paz. Esse projeto vai e fez, olha, a gente teve esses relatórios. A gente faz uma publicação de uns anais de 2025, com todos os relatórios das práticas restaurativas que a gente fez, apagando os nomes dos sujeitos, obviamente. E daí eu consigo ter uma maneira, para mim, por exemplo, que não sou de Lajeado e que sou doida para conhecer, mas que gosto de acompanhar o Lajeado pela Paz, olhar para aquilo e dizer, opa, olha que interessante o que essa pessoa está fazendo aqui, olha para cá como está indo, olha isso aqui e tal. Então é muito legal isso. Então eu recomendo muito vocês a pensarem com cuidado o padrão de relatório. Hoje eu não estou mais na função de gestão de um grupo de facilitadores. Então, mas quando eu estava, eu fiz um padrão de relatório para os meus facilitadores. E esse padrão eu fiz, da minha cabeça, né? Então, eu das práticas que eu tenho, eu daquilo que eu pensei. E aí eu botei aquilo ali, aí eu mostrei para o pessoal e disse, o que vocês conseguem perceber aqui?
Na época que eu fiz isso, os facilitadores do projeto não conseguiram pensar em nada mais. Eles acharam, não, acho que tá bom, Maia, assim. Mas daí, à medida que a gente ia passando o tempo, ia em contato com outras pessoas, a gente ia percebendo, ia mudando o nosso próprio padrãozinho, sabe? Hoje, isso aconteceu já tem bastante tempo, né? Hoje eu teria feito um padrão totalmente diferente. Porque hoje eu tenho um pouquinho mais de maturidade, eu circulei por um pouquinho mais de lugares, eu conversei com mais pessoas, entende? Então a gente vai meio que aprimorando. E, por exemplo, se a gente tem um padrãozinho de relatório, a gente pode trocar entre si, para a gente ir se ajustando, a tal ponto que a gente consiga se compreender em relação a uma ideia, uma face de práticas restaurativas. Porque, para mim, um dos grandes problemas é que parece que tudo em JR eu tenho que criar do zero. Parece que tudo eu tenho que inventar a roda. E isso é muito exaustivo, pessoal. Inventar a roda é muito exaustivo. E é gasto de energia, desperdício, porque a roda já existe. Mas parece que, olha só, temos pessoas do país inteiro aqui. E parece que eu não consigo acompanhar bem em cada um, porque a gente não tem esse padrãozinho, sabe? A gente não tem como trocar entre si. Então, é muito legal que a gente pare para cuidar dessa construção também. E, enfim, esse ponto, eu acho, para mim, é um ponto muito importante. Porque é muito fácil olhar para dizer assim, porque os juízes não encaminham casos. Não encaminham mesmo, não. Por que eu encaminhar um caso para um lugar que eu não entendo o que faz? Que é um grande mistério? Que é uma seita? É tipo a maçonaria. Sei que existe, mas não sei o que faz. Vocês entendem? Como que eu vou confiar em alguém que não se mostra? Então, é um ponto que eu queria trazer em relação à responsabilidade. Só um aqui. Uhum. Exato, Sara, exato. É a justiça restaurativa do RN, não sei quem é, mas só em ser do RN já me senti junto, assim, ó. Para quem eventualmente não sabe, eu nasci no Rio Grande do Norte. Eu sou de Natal. Uhum. E sabe uma coisa, eu tô vendo vocês falando aqui do relatório, uma coisa que eu acho super legal sobre o relatório que a gente pode pensar, porque a Nívia falou sobre o relatório como uma construção de memória. Nívia, é exatamente como eu vejo. A gente fala muito, a gente parece que não aprendeu ainda. Olha para os nossos problemas com ditadura. Muitos deles são porque a gente não tem memória e verdade. A justiça restaurativa também precisa ter a própria memória. Eu tenho projetos, o projeto piloto em São Caetano do Sul, beleza, o que é que tu sabe sobre ele? Porque a justiça restaurativa no Brasil iniciou no lugar X. Me conta mais sobre isso. A gente só sabe a informação superficial. E não é por falta de boa vontade, é porque a gente não encontra muito dado. Então, para mim, Nívia, um grande desafio, e aí agora é uma provocação que eu vou fazer para vocês, é não só a gente ter esses anais, mas talvez também a gente começar a construir e publicar cada vez mais trabalhos que sejam relatos de experiência, de casos com justiça restaurativa, e mais ainda, relatos de projetos. O projeto, por exemplo, o projeto Lajeado pela Paz, ele nasce desse jeito, acontece desse jeito, se forma desse jeito, tem esse pessoal tem essa formação, ele oferece esses cursos, ele faz, sabe, tipo, descritiva mesmo. A gente precisa de descrição, gente. Não é de mais pessoas lendo um pequeno livro e querendo comentar o que o Howard falou, não. Sim, também é bom, né? Mas não é exatamente o que a gente está mais precisando agora. E a gente pode pensar juntos, pessoal. Tô vendo aqui dos relatórios, podemos super pensar em fazer algo juntos. Olha, sabe uma dica aqui, uma coisa que eu acho que é super importante? Oficina de relatório. Por que eu tô falando oficina? Para a gente construir juntos mesmo. Porque cada projeto vai ter suas nuances, né? Então, a gente ter, por exemplo, uma oficina de relatório, de construção de relatório. Uma oficina que seja continuada. Imagina se, por exemplo, a gente fizesse ao longo de 4 meses uma oficina com encontros mensais, poderia ser, por exemplo. Por que eu falando 4 meses? Porque a gente tem que botar o relatório à prova. Entendeu? A gente tem que botar ele à prova para poder perceber as falhas, perceber os buracos. Então, não dá para fazer uma oficina de um dia e acabou ali. Então, a gente fazer uma oficina cujo produto final, de entrega disso, fosse a gente construir um modelinho de relatório nosso. E talvez até ter um discurso, um diálogo sobre isso. Seria muito legal, muito legal. Então, fica o meu comentário geral, a sementinha trazida aqui, porque acho que seria muito maneiro a gente fazer uma coisa como essa. E daí eu queria nomear algumas coisinhas da confidencialidade também. E eu vou nomear isso falando uma vulnerabilidade minha.
eu dei um curso uma vez no Ministério Público de um estado específico, e eu falei muito sobre confidencialidade, só que esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Divisor de águas, para a maneira como eu falo sobre confidencialidade nos lugares, assim. Eu fiz o curso em tese teria sido um sucesso, só que no meio do curso, ele aconteceu durante 3 meses nesse estado. E daí, no segundo mês, teve eleição para o novo PGJ. Era um curso voltado especialmente a promotores e procuradores de justiça, mas também tinha 5 servidores que faziam parte. E aí teve eleição de novo PGJ no meio do meu curso, e a eleição aconteceu no dia de uma das aulas. E eu comecei a perceber que tinha uma balbúrdia rolando ali na minha sala, eu não entendia muito bem o que era aquilo. Aí eu falei, gente, peraí, desculpa, o que tá rolando? Daí me falaram isso, e eu soube que tinha 2 candidatos a PGJ na minha sala. E eles eram rivais. Então, a minha sala, basicamente, tinha uma linha imaginária dividindo ela em 2, quando eu achava que ela era só um grupo. Aí eu falei, beleza, vocês topam a gente fazer agora uma prática restaurativa para falar sobre isso? E a gente fez, galera. A gente fez. Eu dei um intervalo para eles antes, porque eu precisava estruturar minimamente um roteirinho. E aí a gente fez. A gente voltou no intervalo e fez. E aí foi uma prática incrível, foi muito bonito, assim. Eu fui ousada, né? Fui ousada, mas foi muito legal. E aí, no final, o que acontece? Participaram dessa prática os promotores e procuradores que estavam lá, mas também os 5 servidores. E a gente vai aqui para o problema. Uma servidora tinha um promotor específico que ele era menos do que amado naquele Ministério Público. Quando eu falo menos do que amado, é especialmente pelos servidores. Porque esse promotor específico, as pessoas diziam que ele era nariz empinado, besta, arrogante, blá, 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 completo com julgamentos. E as pessoas não curtiam muito ele. Todo mundo achava que quando caía na promotoria dele, era tipo uma punição, sabe? E aí, esse promotor menos que amado, ele contou uma história pessoal dele na prática restaurativa muito emocionante. Muito emocionante. História essa que os colegas dele, promotores e procuradores, também não sabiam sobre ele. Ninguém ali nunca tinha ouvido aquela história. E as pessoas ficaram muito impactadas. E aí, uma das servidoras que estava participando do prática achou por bem nomear aquilo para outros servidores quando ouviu falar mal do cara. Os servidores falaram mal dele, como falavam de costume, e disseram, fala mal dele não, olha só, o fulano, vocês têm essa impressão, mas na verdade, e falou a história que ele tinha falado. E o que acontece? Esse promotor de justiça tomou conhecimento disso. E aí, no encontro seguinte do curso, eu precisei cuidar sobre isso. E desde então, eu sou muito clara a falar o que é confidencialidade. Porque eu percebi que as pessoas tinham uma pressuposição de que confidencialidade é sobre aquilo que é ruim sobre alguém. Por exemplo, não falar sobre um ato que a pessoa fez e lá. Mas, na verdade, gente, confidencialidade é entender que eu posso até repassar a aprendizagem, mas a história é do sujeito. Eu posso repassar o aprendizado que eu tive com ela, mas eu nunca posso contar a história de alguém. É entender que se eu não posso contar a história de alguém, eu tenho que entender também que, mesmo que a pessoa, inclusive, tenha contado a história naquele grupo, não quer dizer que depois daquela prática, ele se sinta confortável a falar sobre aquela história com alguém mais. Ou ainda que alguém possa dizer, fulano, e a tua história? Que, nossa, foi tão emocionante pra mim te ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, fica miudinho, nem todo mundo quer saber sobre a sua emoção naquele momento. Fica quietinho. Quando a história do outro sujeito pergunta a ele antes se ele tá se é de bom tom, tocar no ponto agora. Às vezes não é. Às vezes a pessoa falou sobre aquilo naquele momento e não mais, sabe? E não tem, mesmo que tu tenhas ouvido, que tu estivesse fazendo parte do grupo, ele não quer voltar a falar em outra circunstância. Então é muito importante, eu passo um tempão, gente, explicando o que é confidencialidade. Eu dou exemplos. Porque eu já percebi que a gente tem uma ideia muito limitada do que é confidencialidade. E daí, por isso, eu acho importante que a gente dê esses tons, assim, e reforce. Eu falo isso no primeiro encontro coletivo, quando explico que aquilo é confidencial, explico os impactos daquilo. Mas nos encontros, no encontro coletivo, no encontro individual, quer dizer, no primeiro individual, também nos encontros coletivos, eu sempre reforço, sempre repontuo confidencialidade. Justamente porque, para mim, é um grande lugar de contato, assim, um ponto muito sensível da justiça restaurativa. É entender, inclusive, os limites e o que é que a confidencialidade abarca.
Então, se é difícil para mim entender que sou facilitadora, imagina para alguém que está chegando na JR pela primeira vez. Cabe a mim ser muito lúcida e muito clara sobre explicar o que compõe ou não compõe a confidencialidade com exemplos de maneira didática. Porque eu percebi que mesmo para aquelas pessoas que estavam passando por uma formação, que já tinham tido 40 horas de formação comigo, não tinha ficado claro. Porque a servidora que fez isso não fez com nenhuma intenção ruim, nem sequer tinha percebido que ela tinha rompido com a confidencialidade. Ela foi meio que naquele, sabe, na prática corriqueira, não pensou muito. Então, e ela achou que como era uma coisa boa para, aspas, muitas aspas, defender o promotor, não era quebra de confidencialidade. Então, eu queria nomear isso para vocês. Mas antes de pontuar esse elemento aqui, eu fiquei na dúvida. Lorena, você levantou a mão? Tô achando que não, tô achando que é a mão antiga. E tem uma outra responsabilidade do facilitador que eu queria nomear, que é o seguinte, é em relação ao escopo atencional. Quando a gente faz uma prática informada por trauma, e a justiça restaurativa é uma prática informada por trauma, quando eu falo trauma aqui, eu não estou querendo dizer para vocês que é tipo, sei lá, um evento terrível numa infância terrível. Trauma é simplesmente um espaço de sobrecarga, certo? Sobrecarga do meu corpo, das minhas emoções, sobrecarga neuropsicofísica, enfim, que aquilo ali me atinge no momento de sobrecarga e por isso eu não dou conta de processar e integrar bem aquela situação. Então, é muito importante que a gente entenda, enquanto facilitadora, sabe quando o ato, a visão, a fala de alguém parece estapafúrdia? Olha para isso e tenta dizer, a que isso serve? Se isso me parece absurdo, é porque eu não entendi ainda o sistema de coerência daquele sujeito. Eu não entendi ainda o cenário no qual aquilo ali é coerente. Então, é muito importante botar a minha atenção para entender a que isso serve. E também entender os pequenos e perceber os pequenos lugares de descarga de estresse que as pessoas têm naquele momento. Perceber quais são os temas que parecem mais ou menos sensíveis. E às vezes eu vou fazer isso, gente, por uma comunicação dela, por um subtom de voz. Uma voz que dá uma, sabe, dá uma mudada de tom para uma emoção, de um bater de mão, de uma perna que começa a se mexer, de uma expressão facial. E olhar para isso e não fingir que não aconteceu. Inclusive perguntar, fulano, como é para ti a gente estar tocando nesse tema agora? Perguntar, você quer seguir por aqui? Como, enfim, e trazer perguntas a respeito disso. E olhar para aquilo com muita curiosidade. A curiosidade de uma criança que aprende sobre algo pela primeira vez. A curiosidade para a gente se perguntar como que a gente pode suportar, no sentido de suportar de oferecer suporte, a fisiologia da segurança, porque, em regra, gente, quando uma pessoa passa por uma sobrecarga, ela entra numa fisiologia do risco. E, muitas vezes, alguns conflitos, algumas circunstâncias, algumas relações, meio que engatilham ela. E aí, como ela tem um passado que não passou, para ela o passado segue arrastando no presente, aquele gatilho é suficiente para que ela vá para outro lugar. E nessas situações, geralmente isso acontece, é muito fácil perceber, por exemplo, quando a gente tem uma ação que soa desproporcional diante de algo. Normalmente a gente já percebe que tem uma fisiologia do risco ali. E entender, então, como que a gente poderia estar atuando e oferecer uma presença que ofereça suporte para uma fisiologia da segurança. E isso muitas vezes a gente vai fazer por meio de perguntas mesmo. Porque com isso a gente tenta criar uma estabilidade na instabilidade. Aquela situação é instável, o conflito é instável, aquilo é desconfortável por si só. Só que a gente vai precisar criar um espaço de segurança suficiente para que a gente consiga endereçar determinadas questões que não são fáceis, com um mínimo de cuidado, com um mínimo de conforto, de apoio, de suporte. E isso demanda muita conscienciosidade do facilitador. Demanda muita compreensão do aqui e agora, percepção desses sinais, sabe? Então, isso demanda muita essa observação mais cuidadosa da pessoa do facilitador. E aí eu coloquei aqui, para finalizar, alguns estágios das práticas restaurativas. Eu coloquei dos processos circulares, porque eu sei que é, em regra, o que o Lajeado pela Paz atua prioritariamente. E eu coloquei algumas responsabilidades do facilitador em cada lugar. Então, por exemplo, o facilitador tem uma responsabilidade em relação à adequação. Dele entender
para fazer uma prática que seja adequada ao contexto, aos sujeitos, às relações, ao caso que está diante dele. Então, por exemplo, entender qual o objetivo daquela prática, por que isso é importante para os sujeitos, quem serão os participantes, e aí cuidar para que pessoas que já são excluídas normalmente, que estão mais vulnerabilidades, não sejam reforçadas essa exclusão ou vulnerabilidade, quem está disposto a participar. A gente tem facilitador treinado aqui nesse programa para atuar num caso como esse, onde seria bacana, seria adequado para acontecer esses encontros, garantir espaço para segurança física, emocional e do próprio espaço em si, quando seria legal que isso acontecesse, por quanto tempo, são várias perguntas que a gente vai se fazendo que demandam responsabilidade. A gente também tem responsabilidade na preparação, que é estudar o contexto, criar um mapeamento do conflito, um mapa ampliado do conflito, a autopreparação do facilitador, que muitas vezes envolve, por exemplo, a gente ter espaços de cuidado e de suporte para a gente mesmo, para a gente poder ter uma separação emocional daquilo ali, para não no sentido de suportar uma presença que dá conta de estar junto do sofrimento, mas não sofrer junto propriamente, entende? Então, uma inteligência, para a construção dessa inteligência emocional, identificar, compreender o processo, entender a voluntariedade de participação, respeitar e compreender quando é o caso de desistências, e entender, inclusive, que às vezes as pessoas desistem sem dizer que desistiram. Começam a faltar. Então, é importante que vocês tenham regras muito claras, a priori, já desenvolvidas, de, por exemplo, olha, fulano, se você falta 3 vezes ou 2 vezes, sem justificação, sinônimo incluído, compreendido como desistência, por exemplo. Preparação do procedimento, né? Então, local, horário, tempo de duração, objeto da palavra, centro de círculo, elaboração das etapas, roteiro, o encontro em si, né, também, e os acompanhamentos. Um acompanhamento tanto para acompanhar o caso, mas um acompanhamento muitas vezes de feedback mesmo, do que funcionou super bem, do que não foi tão legal, do que a gente poderia melhorar a partir de agora nos próximos casos de atuação, identificar eventuais mudanças necessárias, seja na condução daquele caso, e, enfim, num retorno eventualmente para alguma outra prática para trazer alguns outros elementos coletivos, mas também do nosso próprio projeto, programa, atuação, sabe? E eu colocar esse lugar do feedback para acompanhamento do caso, mas acompanhamento da nossa atuação também. Uma devolutiva que a gente pode ter ali. E daí, esses são alguns pontos que eu quis nomear. Isso aqui tá bem rapidinho, tá um slide com um monte de palavrinhas, porque eu queria nomear mesmo, para trazer intencionalidade sobre as nossas responsabilidades, sabe? Que são muitas, como vocês podem ver. E olha que eu nem botei tudo aqui, enfim. E aí eu trouxe elas, e eu trouxe no final, né, porque está no nosso horário, então não quero tirar vocês da programação que vocês tiveram, mas eu trago os meus contatos, eu relembro eles, assim, meu e-mail pessoal, o site do Instituto Pazes e o meu Instagram, como espaços para a gente seguir dialogando. Eu sei que foi bem rapidinho, assim, para mim, né, pelo menos o nosso encontro, para trazer questões tão profundas, então eu espero não ter sido superficial. Espero que não tenha sido, espero que tenha sido um encontro para trazer reflexões, sabe? Para vocês ficarem matutando sobre os temas, repensando, então eu acho que é isso que serve um encontro como esse. Eu queria agradecer, primeiro, Lajeado pela Paz, pela proposta do tema. Esse não é um tema óbvio para trazer para a JTL, não é, mas é um tema muito fundamental. Eu acho que é um tema, assim, muito necessário. E se vocês trouxeram esse tema e me propuseram esse tema, é porque vocês tinham a dimensão de uma prática informada por cuidado. E eu admiro muito isso. Para todo mundo que está aqui, para quem eu já conheço, é incrível poder rever. E para quem eu ainda não tive a chance de me encontrar muito nessa vida, que bom que a gente se encontrou nesse percurso. Eu queria deixar a chance da gente poder seguir dialogando, e eu queria agradecer por vocês terem se proposto a aprender um pouquinho com o que eu tenho a trazer durante essa 1h30. Isso demanda muita humildade, e eu agradeço por essa gentileza. E se eu falei alguma baboseira, ainda que sem intenção, por favor, me avisem, me deem a chance de melhorar, tá bom? Muito obrigada, gente. Maiara, a gente que agradece, que lindo, especial, a gente não imaginava, assim, que iria ir nesse ponto tão importante, né, por mais que a gente fala que a gente traz da confidencialidade, mas também da autorresponsabilidade, da nossa responsabilidade, porque, sim, a gente julga muito as pessoas, e muitas vezes não verbalmente,
mas na nossa mente, assim, e eu sempre coloco nas diretrizes também um convite para as pessoas exercitar o não julgamento, né? E a nossa grande mestre, Kay Prani, sempre trouxe a importância das diretrizes, porque muitas pessoas assim, o planejamento, as pessoas são super criativas nos roteiros dos círculos, com roteiros incríveis, assim, ideias, perguntas, objetos, peças de centro, decoração, mas aí na parte das diretrizes, é algo que não aparece muitas vezes, né? E inclusive, acontece às vezes a gente fazer um check-in, e esse check-in ele durar 2 horas, e foi o tempo do círculo. E não chegou na etapa da confidencialidade, das diretrizes, e eu pontuo nesse momento, assim, trazendo a importância de estarmos tendo responsabilidade pelas falas, pelo que foi trazido, do quanto que a gente precisa honrar quando as pessoas abrem isso, porque é uma aprendizagem que foi compartilhada, né? E aí, e algo que eu aprendi numa oficina de educação financeira, que a pessoa ela se sentiu confortável para compartilhar aquilo naquele momento do círculo. Quando a gente for fazer um intervalo e levantar para pegar um café, a pessoa não quer mais falar sobre isso, né? Então, incrível, assim, realmente, acho que esses cursos não vão poder parar, né, do Pacto Lajeado pela Paz, acho que a gente vai ter que continuar realizando esses encontros durante o ano. E vocês também podem promover, quem está aqui tem total capacidade de promover e nos convidar, assim, de a gente dividir essa responsabilidade, porque todo o curso a gente tem convidados especiais como a Mayara, ele é totalmente gratuito, todas as pessoas são totalmente voluntárias para esse momento. E queria compartilhar com vocês que hoje é aniversário do Pacto Lajeado pela Paz. Estamos completando 6 anos, né, de trabalho, com muitos desafios, com muitos conflitos, com muitas dificuldades, como pandemia, como catástrofes, como os conflitos internos, né, como ser gestora de um programa que é para levar paz para a cidade, mas também ser restaurativa, também ter responsabilidade nas minhas falas. Isso para mim é o mais difícil, é muito difícil, assim, ser justa com toda uma equipe, ser justa com todos os voluntários, mas também ser justa com toda a comunidade que está ali clamando por paz, por justiça, né? Essa justiça desse lugar que a gente falou hoje. Então, estamos comemorando com vocês este momento e estamos muito felizes. Então, obrigada por estarem conosco nessa caminhada, vocês nos fortalecem e fazem a gente acreditar cada vez mais no Pacto Lajeado pela Paz. Então, eu vou deixar aberto se alguém quiser falar alguma coisa e aos poucos a gente vai encerrando. Um abraço. Um abraço a todos. Beijo grande.